Já pararam para pensar que a carreira de um servidor público é muito mais do que só um emprego? É como uma jornada, sabe? Com um mapa super bem definido, onde cada passo é rigidamente controlado pela lei. Isso é o que a gente chama de ciclo de vida funcional. E a gente vai desvendar juntos por que existe tanta regra nesse caminho. Para entender essa jornada, a gente precisa de um conceito-chave: os atos de gestão de pessoal. Parece um nome complicado, né? Mas na prática, são as regras do jogo. Elas garantem que tudo, desde a contratação de um professor até a aposentadoria de um médico, siga critérios justos, legais e que não dependa de favoritismo político. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser esse aqui. A gente vai desde o comecinho, o ponto de partida, passando pelas regras da carreira e da aposentadoria, até chegar na fiscalização e, claro, nas consequências de quando alguma coisa dá errado. Vamos nessa? Primeira parte, então, o ponto de partida. Como é que tudo começa? Bem, diferente de uma empresa privada, a porta de entrada para o serviço público não é só uma entrevista. É um processo bem mais estruturado, pensado para dar uma chance igual para todo mundo. Essencialmente, existem duas portas de entrada. A porta da frente, a principal, é o concurso público. Essa é a regra de ouro, sabe? Para garantir que a vaga seja preenchida por quem tem mais mérito. Agora, existe também uma portinha dos fundos, que é a exceção, a contratação temporária. Ela só pode ser usada em casos de emergência de verdade, tipo uma calamidade pública e sempre com data para acabar. Ok, segunda parte, a carreira e suas regras. A pessoa foi aprovada, entrou, e agora? O que acontece? Vamos dar uma olhada nas principais regras que vão moldar o dia a dia, a vida funcional desse servidor. Olha, durante toda a carreira, duas coisas precisam ser observadas com muita atenção. A primeira é a parte financeira. Existe um limite, um teto salarial previsto na Constituição, justamente para evitar os chamados supersalários. A segunda é a parte funcional. A regra geral é que um servidor se dedique a um único cargo. Isso ajuda a evitar conflitos de interesse e garante mais eficiência no serviço. Ah, mas espera aí. Será que não tem nenhuma exceção para essa história de acumular cargos? A resposta é sim, tem. A própria Constituição entende que, em algumas áreas bem específicas, permitir o acúmulo pode até ser bom para a sociedade. E aqui estão elas, as exceções. São bem específicas, viu? 2 cargos de professor, um de professor com outro cargo técnico ou científico, ou 2 cargos na área da saúde. Mas perceba o detalhe fundamental: a compatibilidade de horários é inegociável. Não adianta nada ter o direito no papel se, na prática, um trabalho atrapalha o outro. Terceira parte, o caminho para a aposentadoria. Depois de muitos anos de serviço, chega a fase final da carreira. Mas, como tudo no serviço público, se aposentar não é um processo tão simples quanto pode parecer. A aposentadoria não é só dar um tchau. No jargão do direito, ela é um ato administrativo complexo. Que nome, hein? Mas o que isso quer dizer é simples. O processo precisa de 2 assinaturas para valer. A primeira, do gestor do órgão, e a segunda, que é crucial, de um órgão de controle externo que vai checar se está tudo nos conformes. E o processo é exatamente este aqui. O servidor faz o pedido, o órgão onde ele trabalha concede, mas a palavra final é do Tribunal de Contas. É só depois do registro feito pelo tribunal, que é essa etapa final, que a aposentadoria se torna definitiva e legalmente segura para todo mundo. Parte 4. O olhar atento do tribunal. A gente falou tanto dele, né? Mas quem é esse órgão fiscalizador? Vamos entender melhor o papel do Tribunal de Contas, que é o grande guardião, o responsável pela supervisão final de todo esse ciclo de vida do servidor. E a autoridade do tribunal vem direto da nossa Constituição Federal. A palavra mais importante aqui, gente, é registro. Sem esse carimbo final, tanto a contratação lá no começo, quanto a aposentadoria aqui no final, não são consideradas plenamente válidas. E para fazer essa análise completa, o Tribunal de Contas do Piauí não brinca em serviço. Ele exige uma montanha de documentos. Pode até parecer um excesso de burocracia, mas cada papel desses, do edital do concurso lá de trás até a certidão de tempo de serviço, é uma pecinha do quebra-cabeça para garantir que o dinheiro público está sendo usado da maneira correta. E para fechar, vamos para a última parte. O que acontece quando esse mapa, esse caminho, não é seguido à risca? É agora que a gente entende por que todo esse sistema de checagem precisa existir. Afinal,
Por que um ato desses seria rejeitado pelo tribunal? Vamos ver agora os erros mais comuns que podem acabar invalidando tanto uma contratação quanto uma aposentadoria. Muitas vezes o problema já começa no primeiro passo. Por exemplo, contratar alguém sem fazer concurso público quando a lei exige, ou criar aqueles contratos temporários sem ter como provar que existiu uma urgência real, uma necessidade excepcional. Lá na aposentadoria, os erros também são críticos. Um cálculo errado no valor do benefício ou a falta de um documento importante, isso pode não só atrasar, mas invalidar o processo todo. Imagina o problemão que isso gera, tanto para o servidor quanto para a administração pública. E os problemas podem acontecer também durante a carreira, por falhas de gestão. Permitir que um servidor acumule cargos de forma ilegal, fazer vista grossa, ou até mesmo nomear pessoas nos últimos 180 dias de um mandato político, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe. E a gente termina com essa reflexão. Todo esse sistema, com suas regras, com a fiscalização intensa, existe para tentar construir uma administração pública mais justa e impessoal. Mas a pergunta que fica no ar é: será que só a rigidez das regras, por si só, já é a garantia final dessa justiça? É algo para se pensar.